eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora a aula do segundo ano de artes. Eu peço agora que você pegue seu livro lá na unidade 2, capítulo 2, porque hoje nós vamos estudar os elementos do teatro. Na verdade, hoje nós vamos estudar 4 elementos, que é o enredo, o personagem ou personagens. Também nós vamos trabalhar a lógica da maquiagem e também do figurino, que fazem parte, basicamente, do personagem. Então, são 4 elementos que a gente vai estudar hoje, os demais na próxima aula. Então, basicamente, os elementos do teatro, né, são mais que 8. Mas a gente vai estudar detalhado um a um para que você possa entender qual é cada parte desses elementos. O elemento do teatro é uma parte que compõe toda aquela apresentação que a gente conhece, né? Quando a gente vê a apresentação de teatro, por trás dela existem vários elementos que juntos compõem aquela apresentação. A gente vai aprender hoje a partir do primeiro, né? Do principal, do elemento básico. Para iniciar, aí também no livro de vocês vai ter essa imagem, que é a imagem da cena do espetáculo Chico Flor contra os monstros na Ilha do Fogo. Essa cena de teatro é da Companhia Biruta e eles estão apresentando essa peça teatral no Teatro Dona Amélia, em Petrolina, Pernambuco. E aqui nós temos basicamente uma fotografia que vai representar uma parte dessa apresentação teatral. Aí eu quero que vocês se atentem que existem várias informações aqui nessa legenda. A primeira é, isso que está acontecendo na imagem é um espetáculo de teatro, ou seja, uma apresentação de teatro. Chico e Flor contra os monstros na Ilha do Fogo é o nome dessa peça ou desse espetáculo teatral. E a companhia, que é basicamente o grupo de atores que fazem parte desse teatro, é a Companhia Biruta, que é basicamente o nome da companhia em que esses atores fazem parte. E o Teatro Dona Amélia é a estrutura teatral em que eles estão aí apresentando. Então, existem várias informações. Lembre, existe o local da peça, o nome da peça, também existe o nome da companhia e até o local. Então, basicamente, nós temos várias informações na legenda. Toda vez que você for assistir uma apresentação de teatro ou verificar em algum livro uma fotografia que retrate a apresentação de teatro, sempre vai haver informação sobre o nome dessa peça, às vezes até quem criou a peça, né? Quem foi o escritor do texto dessa peça. Só para vocês lembrarem aí e não esquecerem, porque é bastante importante essas informações que vêm na legenda. A primeira coisa que a gente estuda nos elementos do teatro é o enredo. Eu sei que você já deve ter ouvido a tia de português, né, ou de redação, falar para você sobre o que é o enredo. O enredo, basicamente, é a história, né? A história escrita, como acontece, início, meio e fim. Através do enredo, você sabe o que aquela história vai contar, o que basicamente é o final, o que é o início, quais são os personagens, qual é o cenário, né? Qual o local que se passa, qual o tempo que se passa. Basicamente, é no enredo que você sabe disso. E no teatro não é diferente, né? No teatro, uma história é contada por meio de um texto teatral ou de um enredo, que traz a sequência dos acontecimentos da peça. Então, sempre tem um escritor, a pessoa que vai fazer o texto teatral. Esse texto teatral não é como os textos que a gente lê, que contam as histórias nos livros. É basicamente um texto que vai fazer uma pequena separação que a gente vai ver aqui à frente. A tia vai mostrar imagem por imagem de como é que as pessoas escrevem uma peça teatral ou um texto teatral. Então, basicamente, o enredo é aquele texto que vai dizer o que vai acontecer naquela apresentação de teatro, tá? Lembrem, primeiro elemento principal, básico, o início de tudo é o enredo ou texto teatral. Agora nós vamos fazer uma pequena separação. Como é que é construído o texto teatral? Ah, tia, eu não sei. Como é que eu vou escrever uma peça teatral? Eu quero fazer uma peça com os meus bonecos. Eu quero fazer uma peça
com bonequinhos de papel. Eu quero fazer uma peça com o meu coleguinha, com o meu primo, com o meu irmão. Como é que eu vou fazer? Basicamente, você tem que escrever a sua história. Você pode criar uma história, você pode adaptar, ou seja, pegar uma história que você já conhece e fazer ela da maneira que você mais gostar. Então, basicamente, assim fica o texto. No livro de vocês, na unidade 2, capítulo 2, você vai observar que tem esse mesmo texto. Então, aqui é como é o início de um texto teatral. Quando a pessoa vai escrever, ela faz basicamente assim, essa estrutura. Primeiro ela coloca lá em cima texto teatral, para a pessoa saber exatamente o que é, e ela vai primeiro escolher quais são os personagens, né? Cada história tem os seus personagens. Essa história aqui tem um personagem cachorro, o lobo e alguns figurantes. Para quem não sabe, figurante é uma pessoa que ela não é um personagem principal, mas ela aparece durante a apresentação, tá? Só que ela muitas vezes não fala, ou muitas vezes ela realmente não tem uma participação efetiva, você não escuta a pessoa falar, ela não faz parte da história, na totalidade, não está no meio do enredo, mas ela aparece na cena para ajudar de alguma forma, tá? O figurante, ele é um personagem que ele não participa ativamente, ou seja, você não ouve a voz dele, muitas vezes você quase nem vê ele, tá bom? Lembre aí. A segunda coisa que é colocada no texto teatral é o cenário. Como assim? Quando você vai criar o seu enredo, o seu texto teatral, você tem que organizar basicamente o que vai acontecer na sua apresentação. Então, se você vai organizar a sua apresentação, você precisa saber quais são os personagens e você precisa saber onde é que essa história está se passando. É dentro de uma casa? É fora da casa? É numa estrada? É na praia? É num sítio? É dentro de um avião? É dentro de um ônibus? Então, se não houver essa citação aqui, esse texto falando assim, o cenário, é isso e isso, você não vai lembrar e você não vai conseguir contar a sua história de modo correto. Então, lembre aí com a tia. Texto teatral, você tem que escolher os personagens. Na sua história, quando você cria a sua história, você tem que criar também os seus personagens. Em seguida, você vai criar o cenário. E o cenário é o local onde aquela história vai se passar. Nessa história aqui, que a gente vai ler mais à frente, o cenário é um quintal sem cercas com uma casa de cachorro. Então imaginem aí um quintal sem cerca, sem muro, basicamente com uma casinha de cachorro e o cachorro lá. Basicamente esse é o cenário dessa peça, ou seja, é aí que a história vai ser contada. Mais à frente a gente vai ver. Essa história aqui, ela é escrita, né, através do autor José Carlos Aragão, em um livro que foi adaptado para essa peça aqui. No palco todo mundo vira bicho. Então, basicamente, ele escreveu essa peça teatral e aqui nós vamos, mais à frente, ouvir o que ele conta, né, nessa história. Então, vamos recapitular. Texto teatral é o quê? É a minha história escrita. Eu vou criar a minha história, eu vou escrever. Então, eu posso escrever assim. Certa vez, uma pessoa estava muito animada com seu aniversário e saiu pela fazenda convidando as pessoas que estavam trabalhando ali. Então, quando você cria, você já vai, de certa forma, criando também os personagens, né? Essa pessoa que está feliz pelo seu aniversário tem um nome, ela é um personagem. E o cenário é a fazenda. Então, você vai escrever e você vai lembrar praticamente quais são os personagens e qual é o cenário dessa história. Agora tem uma coisa bem diferente. Vocês lembram que eu falei que a história escrita no teatro é diferente da história do livro? Pois é, no teatro é escrito da seguinte maneira. As falas dos personagens sempre é antecedida, ou seja, antes de vir a fala do personagem, vem o nome do personagem. Aqui nós temos os dois personagens da peça, o lobo e o cachorro. Então, antes de aparecer a fala, tem que haver o nome do personagem. Ah, tia, mas para que isso? Para a pessoa que for ser o ator, né, a atriz daquela peça, saiba qual é a hora do personagem dela falar. Então, se na minha peça
eu sou o lobo, eu vou me vestir todo de lobo e eu vou saber a hora de falar quando eu ver que no texto lá que eu vou ensaiar, que eu vou ler, que eu vou decorar, basicamente vai aparecer o nome do meu personagem. Então, opa, agora é a hora que eu tenho que falar. Então, basicamente, essa é a principal diferença entre as histórias dos livros que a gente lê e a história teatral. Ela vai ser separada sempre assim, de acordo com as falas do personagem, tá? Dos personagens. Então, aqui nós temos um diálogo entre o lobo e o cachorro. O lobo fala, meu almoço. E o cachorro, quem? Eu? Não prefere um cachorro quente? Então, eles estão fazendo um diálogo. Esse é o início da história que a gente vai já contar. Aqui nós temos basicamente a imagem que vai representar. Vocês lembram que eu falei para vocês que existiam 2 personagens lá, além dos figurantes, e um cenário? Pois é, essa imagem aqui vai retratar bem direitinho o que a tia falou agora há pouco. Nós temos os 2 personagens, né? O lobo e nós temos o cachorro. E lembra do cenário? O cenário era um local, né? Um quintal sem cerca e uma casinha de cachorro. Então aqui é o cenário atrás dos 2 personagens principais dessa peça. Então aqui você já pode ver 2 personagens e o cenário dessa peça. Vejam como é importante que haja um cenário e que haja um personagem, porque a partir daí a história pode ser melhor contada. Quando você estava ouvindo anteriormente a fala e os personagens dessa peça, você não conseguiria ao certo imaginar como é basicamente o lobo ou como é o cachorro, mas agora que você vê a imagem, você consegue ver com clareza, né? Então, isso é o que faz a apresentação de teatro ser interessante. Você consegue ouvir a história, ver os personagens e ver o cenário. Agora, a tia vai contar para vocês a história por trás aí desse lobo e desse cachorro. Me acompanhe aí. O nome da história desse texto teatral é O Cachorro Sabido e o Lobo Bobo. Quais são os personagens? O cachorro, o lobo e alguns figurantes. O cenário, como eu falei, é um quintal sem cercas com uma casa de cachorro que vocês viram na imagem anterior. E aí nós vamos iniciar a história. Certa vez, um cachorro está deitado no seu quintal, fora de sua casa, dormindo. O lobo se aproxima sorrateiro e salta sobre ele, imobilizando. Meu almoço. O cachorro diz, quem? Eu? Não prefere um cachorro quente? Lobo, não, prefiro você, nem frio, nem quente, apenas um cachorro morto. E o cachorro diz, mas eu tô tão magrinho, por que não espera a festa? Não espera passar a festa? E o lobo, que festa? O cachorro, a festa de aniversário do meu dono. E o lobo responde, e o que eu tenho a ver com essa festa? O que tem essa festa? E o cachorro, veja bem, seu lobo, ele vai dar um churrasco e o churrasco você sabe, né? O lobo, não, eu não sei. Cachorro, o cachorro responde, é que sempre sobra muita carne, muito osso, umas gordurinhas. E o lobo responde, eu sou um lobo, já vi um lobo comer sobras? O cachorro responde, aí que está, eu como, eles me dão tudo que sobra e eu vou ficar mais gordinho. E o lobo responde, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E o cachorro diz, e daí que o senhor volta da festa e vai me jantar. Melhor que comer agora, enquanto eu ainda sou puro osso, não acha? E o lobo responde, está bem, depois da festa eu volto. E aí, sai lambendo os beiços, enquanto o cachorro suspira aliviado. E aí nós temos uma separação, né? Durante esse período, o lobo vai, se afasta, volta para a casa dele e o cachorro fica aliviado, porque ele não vai ser mais comido pelo lobo. Durante esse período aqui na peça, vai haver uma passagem de tempo, onde a pessoa vai passar e vai dizer assim, num quadro, passou um mês, passou um dia, passou uma hora. Então aqui basicamente passou algumas horas, né? Do almoço para a janta. Então basicamente na janta o lobo retorna.
Então, quando ele retorna de fora da cerca, ele chama o cachorro. Ei, cachorro, eu vim para jantar, conforme combinamos. E o cachorro responde: sinto muito, seu lobo, mas da próxima vez que vier para o almoço, é melhor não esperar pelo jantar. E o lobo fica furioso ao perceber que foi enganado. E o cachorro vira para a plateia, que está assistindo ele, e diz: quem escapa uma vez, se previne de vez. E assim a gente encerra esse pequeno trecho da peça teatral. Lembrem aí, existe toda uma separação das falas, ó. O lobo e o cachorro, eles fazem um diálogo, ou seja, tem dois personagens conversando e aí vem a história, né? Qual história é essa? Basicamente, o lobo chega para comer um cachorro que está lá solto no seu quintal e o cachorro engana esse lobo, né? Não, seu lobo, eu estou magro, espere para mais tarde, eu vou comer, fico gordinho, você me come. Aí você vai comer um cachorrinho gordinho. E o que acontece? O lobo vai embora e quando ele volta, o cachorro não está mais no quintal aberto, está no quintal cercado e ele perde então a sua refeição, enquanto o cachorro sai aliviado porque não foi devorado pelo lobo. Percebam, né? Que lobo bobo e que cachorro esperto. É por isso que o título da história, lá no início, fala que o cachorro é sabido e o lobo é bobo. Ou seja, o cachorro foi sábio e inteligente ao ponto de enganar o lobo e o lobo caiu na história do pobre cachorro que não queria ser comido. Então o cachorro escapou de ser comido e o lobo ficou extremamente chateado porque não conseguiu basicamente a sua refeição. Então, até agora a gente entendeu o que é um texto teatral, o que é um enredo, né? O texto teatral foi isso que a gente acabou de ler. Basicamente, o texto é a história. Agora nós vamos para o próximo elemento que também é bastante importante e responsável por contar a história, que é o personagem. E o que é o personagem? Qualquer pessoa que atua alguma história, ou seja, que vai fazer parte de uma história contando essa história, ela é considerada um personagem, tá? Esse personagem pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um ser fictício, ou seja, alguma pessoa que não existe, como super-heróis ou algo do tipo, ou um objeto até. Aqui na nossa história, os personagens são, né, dois animais, o lobo e um cachorro. Então, pode ser um animal, pode ser pessoas, objetos fictícios ou um ser fictício. Então, basicamente, o personagem é aquele que vai contar a história através da sua atuação. Agora eu pergunto para vocês, será que vocês gravaram aí? Quais são os personagens da história que você acabou de escutar? Essa história que eu li para vocês. Quais são os personagens? Será que vocês vão lembrar? Vamos lá. Os personagens são o cachorro, o lobo e alguns figurantes. Tia, mas eu não ouvi os figurantes. Os figurantes, eles não aparecem no texto teatral, eles não falam, mas eles ajudam durante a peça. Como? Eles são as pessoas que ficam na peça por trás do ator, quando tem mais de um cenário, quando você vai fazer uma peça teatral onde está passando no meio de uma rua, onde tem que ter o personagem e tem outras pessoas passando na rua. Então, as pessoas que ficam passando na rua sem ser o personagem principal são chamadas também de figurantes. Então, lembrem, o figurante, ele é um personagem que não vai aparecer tanto, né? Não vai ter fala, mas ele é bastante importante para complementar a peça teatral. Vamos lá? Os personagens da peça que a gente ouviu, do cachorro sabido e o lobo bobo, é o cachorro, o lobo e alguns figurantes que passam no meio da peça. Aí nós temos aqui o primeiro personagem, né? O lobo, que embora fosse bobo, estava faminto. E nós temos o cachorro, né? Bastante esperto, que escapou da morte. E agora nós vamos para o próximo elemento, que também faz parte dos personagens. É um elemento que complementa, ou seja, que ajuda o personagem de uma peça teatral, que é o figurino. Vamos lembrar sobre o que é um figurino. Você já participou de alguma festa junina? Ou de alguma apresentação de balé ou de teatro? Você já participou?
Pois é, aquela roupa que você veste para apresentar uma peça teatral, uma dança ou qualquer coisa que tenha a ver com uma apresentação artística é basicamente o figurino. É uma roupa, né, uma vestimenta que você vai utilizar para caracterizar o seu personagem. Como assim, tia, caracterizar? Vamos imaginar que a peça que você vai fazer é a peça do cachorro sabido e do lobo bobo. Eu sou o lobo e você é o cachorro. E aí, como é que a gente vai fazer essa apresentação? Eu sou uma pessoa e você é outra pessoa. A gente não é cachorro e nem lobo. O que vai ser feito então? Um figurino. Daí eu vou vestir a roupa do lobo e você vai vestir uma roupa que vai caracterizar um cachorro. E as pessoas que vão observar você vai nos observar, né? Vai entender que eu sou o personagem lobo e você é o personagem cachorro. Então o figurino ele é bastante importante, porque ele vai mostrar para as pessoas que estão assistindo quem é aquela pessoa na peça. Se é um idoso, se é uma criança, se é uma pessoa que está na igreja, se está na praia, há diferenças, né? As vestimentas elas mudam. Para me contar uma história de época, eu vou vestir roupas antigas. Para me contar uma história atual, eu vou vestir roupas que são atuais. Então, o figurino ele vai modificar de acordo com o personagem, que pode ser uma pessoa, vestimenta comum do ser humano, ou pode ser uma vestimenta de algum animal. E dentro desse figurino, além do traje, você pode utilizar acessórios, né? Que podem ser cintos, lenços, bolsas, máscaras, chapéus, sapatos. Tudo isso aí vai formar o conjunto do figurino. Então, você vai utilizar, vamos supor que eu sou uma mulher de negócios na minha peça teatral. Então, eu vou vestir uma roupa social, vou colocar minha bolsa, talvez uma pasta de documentos. Então, tudo isso que eu vou utilizar é considerado figurino. Então, vamos lá. O que é figurino? Figurino é aquela vestimenta, aquela roupa que o personagem veste para que ele seja caracterizado, ou seja, que a pessoa observe ele, olha, ali é o cachorro, ali é o lobo, ali é uma mulher de negócios, ali é o padeiro, ali é o professor. Então você precisa separar isso através do figurino, que é bastante importante, porque se você faz uma peça teatral onde não tem o figurino, as pessoas muitas vezes não vão entender a história por completo. É mais fácil você apresentar uma peça para que as pessoas entendam quando você se veste de maneira adequada, caracterizando, ou seja, dando as características daquele personagem que você está representando. Então, até aqui a gente estudou enredo, que é a peça basicamente escrita. Estudamos personagens, basicamente são as pessoas que vão fazer a encenação e contar a história, e o figurino, que é a roupa que o personagem veste para ser caracterizado como aquele personagem ou outro personagem que seja. Vamos lá. Aqui a tia trouxe uma imagem que vai conter vários figurinos, né? Várias roupas separadas e diferentes. Aqui você vai observar. Tem várias vestimentas de mulheres, né, de homens, são vestidos, são chapéus. Esses são basicamente um conjunto de figurino, né, várias roupas de uma apresentação teatral. Então, basicamente é assim. Quando eu pego para apresentar a peça teatral, eu vou lá, visto esse figurino, essas roupas, e eu me caracterizo daquele personagem e eu consigo contar a minha história. Mas será que só tem figurinos assim? Figurinos de roupas de pessoas? Como eu falei para vocês, o figurino ele pode ser tanto assim roupas de pessoas, ou você pode vestir uma roupa que represente um animal, que é o caso que acontece aqui na peça Madagascar, uma aventura musical. Aqui nós temos a representação, né, dos personagens do filme Madagascar, e aqui nós temos a girafa, a zebra, o leão e o hipopótamo, e nós temos 4 pessoas que estão representando eles, e basicamente eles estão caracterizados com um figurino que vai representar cada animal. Então, quando você observa, você sabe que tem pessoas vestindo roupas
que representa o animal, mas o figurino é importante para que as pessoas que estão assistindo entendam que o personagem é a girafa, que o personagem é a zebra, que o personagem é o leão ou o hipopótamo. Então você vai ver de longe, você já consegue observar, olha, esse é o personagem, esse é o outro personagem. Se a pessoa chegasse e dissesse assim, eu sou a girafa, como é que você iria entender e não separar e não misturar durante a peça quem é aquela pessoa ou quem é aquele outro personagem? Quando você já tem o figurino do personagem, você automático já olha para a pessoa que está apresentando e você já vê, olha, aquele ali é o personagem girafa, aquele ali é a zebra. Então você consegue simplesmente diferenciar o personagem. Por isso que o figurino é muito importante. E outra coisa bastante importante também é o quarto elemento que a gente vai estudar hoje, que é a maquiagem, que também está presente aqui no rosto desses personagens. Então, percebam como é importante. O primeiro é o texto, o enredo, onde você vai contar a história escrita. O segundo são os personagens, que são as pessoas que vão ajudar a contar essa peça. O terceiro é o figurino, que é a vestimenta que vai caracterizar cada personagem. E também existe uma coisinha que parece passar despercebida, mas é bastante importante, que se chama maquiagem, que é associada ao figurino, né? Quando você faz um figurino, como aqui os animais estão vestidos, você não vai ficar com a cara de um ser humano normal. Você precisa pintar o seu rosto para que você fique dentro da fantasia ou da vestimenta do figurino, de modo que a pessoa perceba que há uma semelhança. Então, todos aqui, eles têm ou o rosto do animal ou basicamente a cor que esse animal tem, né? Aqui tem ele, o rosto do animal em cima, mas aqui tem as pinturas do pescoço da girafa, né? Para que ninguém perceba que tem apenas um rosto, mas que tem uma pintura parecida. Aqui tem o rosto da zebra, o rosto do leão e o rosto do hipopótamo. Então, isso é bastante importante para caracterizar o personagem. Então, não são pessoas que mostram o seu rosto com uma vestimenta de animal, mas são pessoas que têm o formato, né, de um animal através do figurino e também são complementados com a pintura facial, que é basicamente a maquiagem. Então, a maquiagem é o quê? A pintura feita para ajudar a caracterização do personagem. Então, se eu sou um mágico, então eu vou pintar meu rosto de branco, fazer um bigodinho para caracterizar o mágico ou outras coisas características, né, de um mágico. Vou colocar o figurino, um chapéu, né, a cartola do mágico, a vestimenta do mágico, aquela roupa preta, social. Então, basicamente, nós temos aí um complemento, né? O enredo, a história, os personagens que contam a história, o figurino que veste o personagem e a maquiagem que vai dar uma realidade maior ainda a esse personagem. E aí, nós temos 4 elementos iniciais do teatro, né? Na próxima a gente vai estudar mais elementos, mas eu quero que você lembre esses 4 elementos, não esqueça, tá? Texto teatral, nós temos os personagens, nós temos o figurino e nós temos basicamente a maquiagem. O texto teatral é complementado pelos personagens e o figurino é complementado pela maquiagem. Então são 4 elementos bastante importantes presentes nas peças teatrais. E aqui nós temos a importância, né, de haver a pintura facial. Aqui basicamente é uma espécie de palhaço, né, que vai pintar o seu rosto e reparem, né, que o rosto dele desce uma lágrima. Então ele pinta o rosto de branco na maquiagem e a representação é que o olho está saindo uma lágrima. Ali nós temos uma moça também que tem o olho normal, que não tem nenhum tipo de lágrima, e aí você consegue perceber, né, que aparentemente uma pessoa está chorando e a outra não. A maquiagem ela também pode fazer isso, né, fazer uma pessoa ficar mais velha ou ficar mais nova, né? Eu posso representar uma senhora bem velhinha, é só me maquiar como se eu tivesse rugas no rosto, colocar uma vestimenta mais para uma senhora de idade, pegar talvez uma muleta e aí eu me transformo em uma personagem, né, uma idosa. Então tudo isso é possível através do figurino e da maquiagem, tá?
Não esqueçam, até a próxima aula, onde a gente vai estudar os outros elementos do teatro. Até a próxima, obrigada!